Fala galera, aqui é o Drake. O que você faria se o seu açougue fosse atacado por veganos extremistas? Bom, eu garanto que não seria nada parecido com o que esse casal vai fazer. Começamos na França, onde o casal Sophie e Vincent são donos de um açougue, e ambos atendem uma das clientes mais fiéis do estabelecimento. Só que é visível que o casal já não se dá muito bem, pois a loira está furiosa com seu marido, que segue enrolando o atendimento apenas por ficar dando tapas na carne da cliente. Depois de dar uns tapas extremamente carinhosos na peça da mulher, Vincent enfim embala a carne para entregá-la, e assim que a cliente sai, Sophie na mesma hora confronta o seu esposo, que ainda assim acha uma boa ideia dar uns tapas no produto. Só que antes que a discussão continue, um grupo de vândalos fantasiados com máscaras de animais simplesmente invadem o açougue e jogam tinta vermelha em cima da Sophie e em toda a estufa do casal. Além disso, os babacas quebram o lugar e fogem. Vendo aquilo, a loira manda o seu marido agir, e no momento em que o Vincent consegue pegar e identificar um dos sujeitos que invadiram a sua loja, o resto do grupo chega ao seu resgate e derrubam o açougueiro, que é humilhado pela segunda vez enquanto vê os mascarados fugindo impunes. Um tempo depois, a Sophie se reúne com Stephanie, e ambas estão na cozinha extremamente luxuosa da mulher, que não esconde a sua ostentação e sobre como seu marido é bem sucedido, a ponto de dar a ela uma vida de rainha. E embora a mulher deixe claro que gosta do Vincent, Stephanie planta a semente de que a Sophie merece mais do que o açougueiro, que não faz praticamente nada pelo casamento. Ouvindo isso, é claro que a dona do açougue fica abalada, pois se trata do homem que ela escolheu como marido. No entanto, aquilo era apenas a verdade. Depois, vemos os casais reunidos em um almoço, e para dar uma de bonzão, o Mark comenta sobre seus açougues, que estão vendendo toneladas de carne todo mês. E para presentear o Vincent, o ricaço aparece com uma arma para o abate, revelando ao açougueiro que aquela belezinha pode finalizar um porco a dezenas de metros de distância. E mesmo que o calvão não esconda que está desconfortável, o magnata mete chumbo na boia da piscina, apenas para mostrar o poder de fogo do presente. No caminho de volta para casa, Sophie e o calvão de cria estão com uma verdadeira cara de bunda, e o silêncio ensurdecedor entre o casal se quebra quando a loira compara o relacionamento deles com o casal Mark e Stephanie. E no momento em que ela comenta sobre os açougues do ricaço, o Vincent consegue retrucar. Afinal, aquele sujeito só vende carnes cheias de hormônios. Acontece que isso o cara consegue retrucar. Porém, a Sophie usa sua carta na manga e fala que além do dinheiro, o Mark e a Stephanie relaxam, enquanto ela e o Vincent provavelmente já estão criando teia de aranha. E dessa vez, o açougueiro fica sem resposta, porque para piorar, a loira pede um divórcio. No entanto, o calvão de cria é salvo pelo gongo, quando ele usa um retrovisor para notar a aproximação de um ciclista. E quando Sophie questiona o que é que está acontecendo, o Vincent revela que aquele era um dos veganos que destruiu o açougue do casal. Pronto para dar uma lição no babaca, o açougueiro volta para chegar até o vegano. O problema é que ele acaba fazendo o jovem de lombada acidentalmente. Ou seja, o Vincent se afobou na hora da marcha ré, se é que vocês me entendem. Daí, é óbvio que o vegano ficou ironicamente que nem um animal atropelado na estrada. E o pior é que o Vincent e a Sophie nem parecem tão desesperados. Então, o açougueiro até pensa em ligar para a polícia e alertar sobre o acidente. Só que a loira impede o calvão de cria. Afinal, ele não só está cometendo um crime de finalização, como também porta uma arma sem autorização. Dessa forma, a ideia de Sophie é eles fazerem igual ao Michael François, um serial killer que espalhou os restos das suas vítimas em sacos de lixo por toda a cidade. Até que mais tarde, vemos o Vincent com o presunto do jovem. Então, seguindo a dica da sua esposa, o açougueiro começa a retalhar o corpo do vegano sem dó, a ponto até de dar uns pedacinhos para seu cachorro comer. Então, com as suas ferramentas, o calvo de cria divide todo o corpo do finado. Em paralelo, a Sophie segue assistindo a sua série sobre crimes reais, o que é uma baita besteira, né? Porque não tem sentido ela precisar ver tudo isso em um documentário, se existe o Sombras Criminais para contar esse tipo de história. Então bora lá se inscrever no canal. Mas continuando, o Vincent enfim termina o seu serviço, e ao se preparar para deitar e comentar com a Sophie sobre o que fez, a loira não dá a mínima para o açougueiro e questiona o porquê dele estar ali. Afinal, os dois estão separados e não podem dormir na mesma cama. Fora que ela não esconde que o calvão de cria é borracha fraca e não dá umas relaxadas há muito tempo. Então, após tomar mais esse fora, o coitado é obrigado a dormir na cama do cachorro, que é o melhor amigo do homem, e não manda ele picotar o cadáver alheio. E na manhã seguinte, o Vincent acaba se atrasando para o trabalho, e a Sophie já começa o dia dando uma carcada nele. Porém, o papo é interrompido, quando uma das clientes fiéis do açougue chega extremamente satisfeita com o presunto que a Sophie a vendeu mais cedo. E a mulher até pede mais, a ponto de questionar se o casal trocou de fornecedora. Por um lado, a loira não entende nada, e um Vincent assustado fica sem ter o que falar. E por isso ele mente sobre se tratar de um porco iraniano criado por fazendeiros ilegais que sobreviveram à Revolução Iraniana. A cliente até acredita, só que Sophie sabe que aquilo é uma mentira muito mal feita, e por isso decide pedir um pouco do tal presunto delicioso. E sabendo da verdade, o Vincent fica receoso em lhe dar a carne, mas como a loira acaba insistindo, o Vincent dá a ela. E ao prová-lo, a Sophie fica encantada com o gosto do presunto, e eles vendem ainda mais para a cliente, que sai satisfeita com o produto. E pessoal, hoje o canibalismo é crime em diversos países ao redor do mundo, embora existam grupos e tradições culturais que mantiveram essa prática, de forma ritualística ou simbólica. Na Índia, por exemplo, há a seita dos Agori, que ocasionalmente consomem restos mortais encontrados naturalmente como parte de seus rituais espirituais. Já na Papua Nova Guiné, a tribo Korowai tem relatos históricos de canibalismo, ligado a crenças tradicionais. Mas essa prática tem se tornado rara. Quanto às ilhas canibais da Oceania, como Fiji, o canibalismo foi uma prática cultural no passado, mas foi abolido há mais de um século, e atualmente é ilegal. Mas continuando,
Conversando, Sophie começa a apertar o Vincent para que ele diga a verdade, pois aquele presunto não era do fornecedor deles. Afinal, o casal estava devendo ao sujeito. E o açougueiro acaba revelando o que não conseguiu contar na noite anterior. É que na verdade aquela carne nada mais é do que literalmente o presunto do vegano. Com isso, Vincent age pelo bom senso e decide jogar a carne do cara fora. Porém, a Sophie não esconde que adora o gosto do presunto e tenta convencê-lo a ficar com a comida. E mesmo que aquilo seja canibalismo, a loira não dá a mínima e insiste para que os dois continuem vendendo aquilo. No fim, ela sai como a certa da história, porque vários clientes chegam à loja pedindo aos açougueiros as tais carnes do porco iraniano. Dessa maneira, a dupla vende desde o presunto até a costela do vegano, e os clientes ficam maravilhados, sem nem saberem que estão comendo a carne humana. Até um membro da Gendarmerie chega para comprar uma porção do tal porco estrangeiro, e ao vê-lo, o Vincent e a Sophie até tentam desconversar e dizer que a carne não é tão boa. Só que o agente insiste em impedi-la. E para quem não sabe, a Gendarmerie é uma força de segurança nacional que funde a polícia francesa com a força militar. Então, eles são a principal organização de policiamento da ordem pública na França. Ou seja, o casal meio que vendeu a prova do crime para quem os prenderia se soubesse da sujeira que tá acontecendo. Pela noite, o Vincent decide finalmente provar uma bisteca de vegano. E ao prová-la, o cara na mesma hora toma um gosto por ela. E quem vê tudo é a Sophie, que comenta que essa carne deu muito certo para eles. O problema é que o açougue acabou de vender todos os restos mortais do jovem. E como a Sophie não está só encantada com o gosto da carne, como também pelo sucesso em vendas, a loira até ironiza sobre eles poderem criar uma fazenda apenas de veganos. E achando que tem alguma chance pelas coisas estarem melhores, o Vincent tenta se aproximar da loira, que deixa claro que os dois podem salvar o açougue, e não o casamento. No dia seguinte, o casal organiza um almoço com a sua filha, a Chloe, que está namorando um estudante de agronomia chamado Lucas. E o problema é que o Vincent e a Sophie organizaram um jantar em família com carnes, queijos e vinhos. Só que o namorado da jovem é vegano, porém o cara até lamenta pelo acontecido na loja do casal, e deixa claro que não é extremista como aquele grupo. E mesmo assim ele acaba negando comer o que o casal preparou, e até a Chloe também recusa. Afinal de contas, se a menina comer todo aquele menu, ela não poderia beijar o Lucas, por exemplo. Daí o Vincent e a Sophie oferecem várias coisas ao rapaz, que recusa cada uma delas e dá várias desculpas. E lições de moral, sobre como aqueles pratos foram feitos através da exploração animal, como o bolo, que foi feito com ovos botados por galinhas, que são exploradas, o vinho, que são feitos de uvas e insetos, que sofrem ao serem esmagados no processamento da fruta, e por aí vai. Ou seja, Chloe e o Lucas são obrigados a recusar tudo pelo veganismo, e no momento em que o casal vai embora, o Vincent se enfurece a ponto de enfim concordar com a Sophie sobre a ideia de caçar veganos. Daí a dupla decide visitar um restaurante vegano para achar as próximas vítimas do seu açougue. Chegando no estabelecimento, os açougueiros se disfarçam e começam a analisar possíveis alvos. O problema é que o casal nunca chega a um consenso sobre quem caçara, pois alguns são magros demais, outros acabam sendo mais gordos do que o necessário, e por aí vai. E como não tinham ideia do que fazer, Vincent e Sophie decidem sentar para provar algum prato vegano, e a loira doida até sugere que eles capturem uma criança. E é óbvio que o calvão de cria nega na mesma hora essa ideia idiota, se bem que a ideia inteira já é idiota, né? Na sequência, o Vincent questiona o garçom o porquê dos veganos criarem pratos com nomes de carne, sendo que são feitos com outros ingredientes que não são de origem animal. Ou seja, é como um açougueiro vender uma chicória de costela, por exemplo. Então o garçom fica sem resposta e decide chamar o chefe do estabelecimento. E nesse momento eles conhecem Stephanie, e na mesma hora os dois decidem fazer o coitado a sua próxima vítima. Ao anoitecer, vemos a dupla perseguindo o chefe vegano pelas ruas, e a loira manda seu ex-marido capturá-lo, porque ela vai ficar responsável por pegar o carro para a fuga. Com isso, Vincent saca o seu cutelo e entra junto com Stephanie no prédio. O problema é que na hora de fazer o serviço, o calvão fica em choque e decide não agir. Ou seja, o açougueiro apenas foge e tenta dar algumas desculpas sobre como Stephanie desviou de seus ataques e foi ajudado por um vizinho. Acontece que a Sophie sabe que aquilo é uma mentira e que no fim, o seu ex-esposo se acovardou na cara do gol. E esse idiota que acha que é uma boa ideia invadir um prédio sem nenhum preparo para finalizar um cara grande, arrastá-lo pela rua para colocar o presunto dentro do carro, como se ninguém fosse perceber isso, né? De um lado, a gente tem o Vincent borracha fraca, e do outro, a Sophie, que se acha um gênio do crime por ficar assistindo um documentário de serial killers. No fim, é um milagre que esses dois não foram presos ainda. E pra piorar, ela ainda por cima deixa claro que o Vincent não tem um modus operandi e nenhuma estratégia. Por isso, não vai conseguir finalizar os veganos. Até que mais tarde, vemos a Sophie assistindo um episódio sobre um criminoso que atraía suas vítimas para a floresta através de supostos encontros, onde eles iriam debater sobre problemas ambientais. E esse crime desperta uma ideia em Sophie, que no dia seguinte leva o Vincent para os dois fingirem que são veganos. E além disso, entrega um panfleto sobre uma falsa reunião para discutir a revolução do veganismo. No começo, a ideia primeiro atrai um velho que se revolta com a dupla, porque para ele, a carne é vital para a culinária francesa. Daí, um outro sujeito também para conversar com os açougueiros disfarçados, e ele sequer deixa o Vincent e a Sophie falarem, pois o tagarela decide revelar todos os problemas da indústria alimentícia e o consumo dos produtos animais. Assim, a Sophie é obrigada a gritar com ele, perguntando se o doidão quer ver a periquita dela, se é que vocês me entendem. E no momento que o falador vai embora assustado, a loira e o calvão de cria são abordados por Joshua. Daí, um tempo depois, vemos o casal se reunindo com Joshua e o seu grupo, formado por Hemera e Camille. Mas o plano dos açougueiros era surpreender e finalizar o punk, só que o cara trouxe os seus amigos com o objetivo de invadir uma grande fábrica de carne. Acontece que a garota deu uma relaxada com o dono do lugar e conseguiu as chaves de lá. Por isso eles têm a ideia de invadir o local e quebrar tudo lá dentro. E mesmo
mesmo que a Sophie relute em concordar com aquilo, o Vincent decide acompanhá-los nisso. Na van, os veganos dão ao casal máscaras de animais, que são as mesmas que os caras usaram quando quebraram seu açougue, e a Camille até questiona se eles se conheciam, e é claro que o Vincent e a Sophie negam na mesma hora, pois o casal mente sobre eles serem floristas. Chegando na grande distribuidora de carne, descobrimos que aquela é uma das unidades do Mark, então o Calvão se disfarça e decide descontar toda a sua fúria do seu competidor, ao ponto de devastar tudo ali dentro e até tirar água do joelho em uma das imagens do empresário. Mais tarde, Sophie e Vincent estão juntos em um restaurante de carne, onde eles comentam que agora os alimentos de origem animal parecem ruins perto daquela boa carninha humana, mas a loira logo critica o seu ex-marido, que simplesmente quebrou o estabelecimento de um casal de amigos. Porém, o Vincent deixa claro que ele não era amigo do Mark ou da Stephanie, e por isso até gostou de fazer aquilo. E nesse momento, Sophie desabafa e diz que o Calvão de cria é fraco, e sempre se apoia nela quando as coisas estão dando errado. Ouvindo isso, o açougueiro fica bravo, e até a ameaça, mas a loira continua apenas o provocando. Daí a discussão para quando o Vincent vai embora, mandando ela se danar junto com seu documentário sobre serial killers. Daí o garçom chamado Alexandre acaba escutando a discussão, e decide se sentar para conversar com a Sophie. Afinal de contas, ele também gosta de acompanhar histórias de crimes reais. Algum tempo depois, vemos o rapaz trazendo a Sophie até a sua casa, e ele até comenta que ela parece morar em um açougue, então a loira revela que na verdade trabalha lá. Só que ao descobrir isso, o Alexandre acaba comentando que é vegano. Conforme os dois conversam, fica claro que o garçom se interessa pela Sophie, e eles acabam se beijando. Só que a loira maluca se empolga e abocanha a boca do Alexandre, apenas para fazê-lo entrar na sua casa para lavar a boca ensanguentada. Dessa forma, a Sophie se aproveita para provocar o Vincent, revelando que os dois se beijaram, e é isso que acontece quando um idiota deixa sua esposa para trás. E a loira na mesma hora deixa claro que pretende usá-lo como um porco iraniano, se é que vocês me entendem. Assim o calvo se sente provocado e resolve concordar em caçá-lo, porém ele deixa claro que não pode simplesmente finalizá-lo, porque o estresse só piora a carne, então ele manda a Sophie fazer o Alexandre relaxar. O problema é que quando a loira termina sua massagem, o Vincent acaba dando para trás e desiste dessa ideia de simplesmente finalizá-lo. E é claro que a Sophie novamente acaba com a autoestima do seu ex-esposo, que se levanta e acaba encontrando o Alexandre todo peladão. Ao vê-lo, o vegano provoca Vincent, perguntando sobre como o açougueiro deseja que ele relaxe com a sua esposa, e essa foi a deixa para o Calvão de cria descontar a sua raiva e acabar com o Alexandre ali mesmo, sem nenhum pingo de piedade. Vendo aquilo, Sophie acaba se assustando, e Vincent deixa claro para que ela nunca mais traga estranhos para dentro de casa. O problema é que o casal escuta a porta abrindo, daí eles fazem o possível para improvisar e impedir que a Chloe descubra que há um presunto no apartamento. Acontece que a jovem brigou com o Lucas, que acha que a coitada come carne escondida e que isso está no sangue dela. Afinal, a Chloe é filha de açougueiros, e a única coisa que a moça deseja é ficar com seus pais. Porém, eles inventam algumas desculpas, e o Vincent simplesmente a coloca para fora de casa, dizendo para que ela vá se resolver com o Lucas. Com a partida de Chloe, Vincent e Sophie se juntam para picotar o corpo do Alexandre, a ponto de até começarem a se tratar bem. No dia seguinte, o casal é chamado por Stephanie e Mark, que descobriram que o estabelecimento foi atacado pela mesma trupe de veganos que havia destruído o açougue de Vincent e Sophie há um tempo atrás. E ao verem as gravações, é claro que os caçadores não contam a verdade e fingem lamentar o caso. Porém, ainda assim, os ricaços os menosprezam e distratam até mesmo o policial, que é um dos clientes fiéis da tal carne de porco iraniano. Então, o sujeito até mesmo pergunta se os açougueiros ainda possuem um pouco daquele produto, e eles confirmam na mesma hora. Dessa forma, a dupla volta a bombar e vender a carne humana a rodo para os clientes, que nem desconfiam do que é que está acontecendo. Tanto que um dos alvos acaba sendo Stephanie, porque os açougueiros simplesmente invadem o portão do coitado para finalizá-lo. E antes de colocar a mão na massa, Sophie conta ao Vincent sobre o dia em que seu pai a forçou a comer o seu próprio coelhinho, mostrando que a maldade já vinha de família. E como só isso não basta, o Vincent e a Sophie perdem os escrúpulos e começam a caçar o máximo de veganos possível. A cada caçada, o casal finaliza todos eles sem piedade, com crueldade. Porém, os malucos fazem isso com um sorriso no rosto. Mas a parte mais engraçada, pessoal, é que eles finalizam os alvos em qualquer lugar e a qualquer momento. E é simplesmente impressionante como ninguém nunca viu o casal usando rifles e cutelos por aí. Até parece que é normal ser canibal nessa realidade. Em certa noite, Vincent e Sophie se reúnem com o próximo alvo, que é o jovem Winnie, e o açougueiro não esconde a sua felicidade ao ver que a próxima vítima é um rapaz gordinho, a ponto de ficar o apertando a todo momento. O problema é que quando o rapaz está se preparando para agir em uma falsa manifestação vegana, Vincent se prepara para finalizá-lo, mas a sua demora dá a brecha perfeita para que o garoto o acerte e fuja pela floresta. Então é claro que os canibais o perseguem pela mata. Para achá-lo, a Sophie decide ligar pro cara, e no momento em que o Winnie sai do seu esconderijo para continuar a sua fuga, o coitado cai no chão já finalizado, porque teve uma parada cardíaca por conta do desespero que sofreu. No dia seguinte, Vincent e Sophie se reúnem com o Mark e Stephanie, que não escondem o fato de estarem estranhando e invejando o sucesso do seu casal de amigos, que está transformando o tal porco iraniano em uma verdadeira mina de ouro. O Mark até questiona em qual fazendeiro o Vincent compra aquela carne, e é claro que o calvo se recusa a contar. Então, quando o ricaço acaba os esnobando sobre o faturamento dos seus açougues ser bem maior do que o dos canibais, ele estranha algo dentro da carne. Daí vemos que o marca-passo do Winnie ficou dentro de um dos bifes, e é claro que os ricaços estranharam e questionaram o porquê daquele equipamento estar no meio do alimento. E ao verem aquilo, o Vincent e a Sophie dão várias desculpas para justificar aquele vacilo.
vacilo. Ouvindo aquela baboseira, o Mark volta a menosprezar o trabalho dos dois, e ao retrucar, o Vincent deixa claro que o babaca não vende carne, e sim qualquer produto de má qualidade. Então a discussão se torna uma briga generalizada entre os dois caras, que saem na mão, e no meio da confusão, o Vincent não se segura, e simplesmente faz um cosplay de Mike Tyson, e dá uma mordiscada na orelha do Mark, porém o doidão ainda mastiga, e deixa claro que o ricaço deve comer mais vegetais. Depois dessa briga, os canibais vão embora, e o açougueiro começa a ver vídeos documentários sobre a caça animal, para cada vez se tornar um caçador mais forte, e isso dá certo, porque o Vincent e a Sophie finalizam vários e vários veganos, enquanto continuam lucrando e curtindo a carne deles. E pessoal, se você acha que esse filme aqui é uma viagem completa, pra quem não sabe ou não lembra, um dos casos mais tenebrosos de canibalismo aconteceu aqui no Brasil, especificamente em Pernambuco, em que Jorge Negromonte, Isabel Cristina e Bruna Cristina consumiam carne humana e vendiam salgadinhos recheados com ela. Mas voltando ao filme, em um dia eles estão fazendo um piquenique, e um rapaz que pratica yoga pergunta se eles podem sair dali, pois aquele é o lugar em que o sujeito faz os seus exercícios. E quando o coitado acha que o casal apenas partiu, os canibais reaparecem metendo um chumbo na sua testa, em pleno parque. Mais tarde, a dupla está visitando uma feira de veganos para procurar a sua próxima vítima. E conforme os malucos procuram os próximos alvos, Vincent avista um pequeno garoto, e se sente sedento para finalizá-lo. Só que percebendo essa sede de sangue, o açougueiro decide na mesma hora ir embora para não fazer uma besteira. O problema é que na saída do evento, eles acabam encontrando a Chloe e o Lucas. Por um lado, a menina estranha ver seus pais açougueiros ali. Já o rapaz se enfurece e considera aquilo uma hipocrisia, pois para ele não adianta nada os dois comentarem que estão ouvindo e entendendo as ideias veganas, enquanto continuam lucrando com o abuso animal. Essa foi a chance para o Lucas desabafar e mostrar toda a sua raiva pelos dois, que apenas vão embora depois de ouvirem esse sermão. O problema é que quem está assistindo toda a discussão é Camille, que descobre que a dupla na verdade é dona de um açougue. Para piorar, o Vincent e a Sophie acabam achando uma vítima perfeita, e sem se segurarem, eles simplesmente a caçam no meio da rua. Até que ao anoitecer, o Calvão está preparando a carne da coitada para consumo, até que o cliente policial aparece. E o cara está tão viciado nos produtos do falso porco iraniano, que até duvida que aquilo de fato é do animal. E mesmo com o açougue fechado, ele insiste para entrar e comprar mais uma porção. Acontece que nesse momento, o cachorro do casal aparece com uma mão humana na boca, e antes do agente ver aquilo, o Vincent consegue espantar o pulguento, e finalmente convence o policial a ir embora do estabelecimento. Já na sequência, vemos os canibais juntos no sofá, e de um lado temos Sophie, que não se arrepende de nada e quer continuar com o canibalismo, e do outro, Vincent, que revela que jogou toda a mercadoria fora, porque depois de sentir que estava desejando devorar uma criança, o cara finalmente decide parar com aquela loucura. Nesse momento, quem aparece é o Lucas, que vem para conversar com os seus sogros e se desculpar pela discussão com o casal, porque mesmo ele discordando, o jovem tem certeza que os dois são apenas duas pessoas honestas, e o motivo dele ter surtado é por conta do sumiço de vários veganos por aí. O problema é que enquanto a Sophie está doidinha para armar e finalizar o próprio genro, Vincent resiste à tentação e coloca o rapaz para fora na mesma hora, o que foi o motivo para outra discussão entre a dupla. No dia seguinte, há uma fila enorme em busca da carne do porco iraniano, e no momento em que o Vincent revela que não vende mais esse produto, todos os clientes vão embora, e sequer querem saber do restante dos cortes do açougue. Vendo a situação, Sophie volta a provocar e menosprezar o seu marido, por ele não ter coragem, e essa foi a gota d'água para o canibal, que decide ir embora e caminhar com seu cachorro para tentar se acalmar. Em paralelo, a loira fica no açougue para arrumar as coisas, só que alguns clientes chegam pedindo flores a ela, até que ao olhar para os visitantes, Sophie descobre que se tratam dos veganos que invadiram a loja do Mark. Como Camille revelou que o casal na verdade é uma dupla de açougueiros, o grupo simplesmente pega a Sophie como refém e dá uma coça nela, e de forma sádica, Joshua deixa claro que vão transformá-la em carne, da mesma forma que eles fazem com os animais. Daí o Vincent e o seu cachorro chegam, já achando a van dos veganos na porta do estabelecimento. Então o açougueiro se arma com as suas lâminas e invade o frigorífico para resgatar a sua esposa. O Pitbull corre já abocanhando o Camille, e a Emera toma uma cutelada na testa. O problema é que o Joshua é bom de briga e consegue evitar todos os golpes do Vincent, além de acertar uma sequência de socos no canibal. A surra é tão feia que o vegano até pendura o Vincent com uma das suas armas. No entanto, a Sophie consegue se soltar e usa um gancho para finalizar o Joshua. Mais tarde, vemos que o programa sobre serial killers que a loira tanto gosta está noticiando o caso deles dois, os canibais que finalizaram mais de 30 veganos, que só foram descobertos justamente por Mark e Stephanie. Os ricaços falam que suspeitaram no momento em que o Vincent mordeu a orelha do cara. Além disso, as coisas pioraram ainda mais por conta do marca-passo encontrado no bife. E no fim, vemos que o casal foi condenado à prisão perpétua, e o único arrependimento deles foi ter caçado o coitado do Winnie. E galera, esse filme aqui faz um paralelo, questionando até onde algumas pessoas poderiam ir para salvar os seus negócios. A mensagem principal talvez seja um lembrete irônico de como a obsessão por tendências, a hipocrisia social e o consumismo desenfreado podem nos tornar cúmplices de absurdos. E é claro, cuidado com o que você come, porque digamos que artesanal pode ter um significado bem sombrio. E talvez agora você vai pensar duas vezes antes de experimentar aquele hambúrguer artesanal de uma fonte duvidosa. Fala galera, vocês fariam uma visita no açougue que vende a famosa carne de porco iraniana? Me contem nos comentários. E se você quiser ver outros vídeos aqui do canal, é só clicar em um desses que está aparecendo na tela. Muito obrigado por assistir e até o próximo.